A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje, então, vamos falar sobre Evangelho de Renúncia. Iniciaremos a nossa leitura em Hebreus 11:6, onde está escrito: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, vemos que a fé, ela não é apenas para uma salvação inicial. Ela é para o agrado diário de Deus. Então, todos os dias buscando agradar a Deus. Nenhuma obra, nem sacrifício ou renúncia podem agradar a Deus se não forem, então, motivadas pela fé em Deus, na sua existência e na sua promessa de vida eterna ao lado dele. Então, vemos que essa renúncia, esse ato de renúncia, não vem só do esforço humano, e sim do trabalhar de Deus em nossa vida, por meio do Espírito Santo, que nos dá, então, compreensão de que Deus deve ser o centro da nossa vida. Então, Ele é o centro, Ele é o mais importante. Então, todo o resto é secundário. Então, quando entendemos isso, que todo o resto é secundário, compreendemos, então, que é mais simples renunciar. Vemos também que a renúncia ela é um ato de fé. Então, é um ato de fé para agradar a Deus. Em Romanos 8, no capítulo 8, do versículo 5 ao 9, lemos o que Paulo nos diz. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui, Paulo está falando sobre que não nos adianta muito viver uma renúncia externa sem uma renúncia interna. Uma renúncia deve vir, então, internamente e refletir externamente. É o abandono, então, das velhas práticas do pecado, da iniquidade, e é uma mudança de vida. Então, aqui quando ele fala de pendor da carne, ele está falando da mentalidade carnal, então, da inclinação à carnalidade. E ele fala disso no sentido de eu, no sentido de centralidade do eu. Então, ele aqui nos chama a abandonar, então, esse sentimento hostil que nos afasta de Deus, que é colocar as nossas ambições e nossos desejos acima de Deus. Então, aqui a pessoa vive para os seus desejos carnais, deixando Deus de lado. Então, não há espaço para Deus. Então, quando falamos de renúncia, é sobre renunciar à mentalidade carnal, renunciar, então, os próprios desejos e ambições, pois Deus deve ser o centro. Então, é destronar a si mesmo e colocar Deus como o centro da sua vida, e a partir disso, então, renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, renunciando à mentalidade carnal e passando a viver para o pendor do Espírito que nos leva à vida eterna. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Jesus nos diz: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então vemos que essa renúncia ela é diária, é todos os dias renunciando para seguir a Cristo. Então não é um ato só de vou renunciar hoje, não é momentâneo, e sim é algo então diário, é todos os dias renunciando para seguir a Cristo. Vemos então que somos chamados a seguir a Cristo. E seguir a Cristo exige, então, a renúncia. Por isso que o Evangelho, então, aqui nos cobra a não deixar nós como centro, e sim a Cristo. Então, é deixar todos os desejos
egoístas, as ambições, o orgulho e colocar Cristo como o centro da nossa vida. Então, a renúncia aqui ela não é um ato único, um evento único na vida do cristão, ela deve ser todos os dias, para que assim a gente possa seguir realmente a Cristo da forma que Ele deseja. Então é um estilo de vida diferente, passamos a viver um estilo de vida diferente do que vivíamos antes. Então aqui é um reflexo da transformação do Evangelho transformador em nossas vidas. Então, principalmente aqui um ato de obediência a Deus. Então passamos a viver obedecendo a Deus, seguindo então os seus mandamentos da forma que Ele nos deixou, nos prescreveu para seguir. O Evangelho então de Jesus, ele é um Evangelho transformador de vidas, mas exige que nós nos deixemos à disposição para essa transformação. Então é pedir que Ele nos transforme para que a gente venha agradar a Deus. Vemos que em Marcos 8,35 é dito: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então Jesus aqui está falando sobre quando a gente deixa de estar preocupado com o secundário, ganhamos o essencial, que é a vida eterna. Quando ele fala de perder a vida, é no sentido das perseguições que viriam aos apóstolos, os discípulos. Então muitos perderam a vida, mas ganharam pela sua fidelidade a vida eterna, aquilo que é essencial, a salvação em Cristo Jesus. Então, quando entendemos a respeito disso, vemos que tudo que é além da promessa de Cristo não é essencial na nossa vida, e sim a promessa de viver a vida eterna ao modo de Cristo é o essencial na nossa vida. Então, todo o resto se torna então secundário. Em Mateus 6, do 32 ao 33, porque os gentios é que se preocuparam com essas coisas, com todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui Jesus estava falando sobre o que comer, o que beber, o que vestir, então sobre as necessidades básicas da nossa vida. Então Deus nos supre todas elas e não devemos nos preocupar com elas. Então a preocupação é natural para nós, é algo natural que surge naturalmente. Vem uma dificuldade, vem a preocupação. Mas aqui o que ele fala, que isso não seja o centro da nossa vida, e sim Deus. Então que Deus esteja sempre em primeiro lugar. Então Deus sempre ali em primeiro lugar na nossa vida. E as coisas ligadas ao reino de Deus. Então, obediência, fidelidade, seguir os seus mandamentos. É sobre isso. E que as demais coisas não fiquem então em primeiro lugar. Que aquilo que necessitamos, Deus nos suprirá. Vemos então que aqui é um chamado a renunciar então uma corrida desfreada, então sem freios, a buscar pelos bens materiais. Então é sobre nos centrarmos realmente em buscar as coisas lá de cima e não as coisas terrenas. Então cada ato de renúncia, seja a tempo, a dinheiro, a bens materiais, aqui é sobre seguir então buscando os terrenos, as coisas não terrenas, as coisas celestiais. Então abandonando tudo que é perecível e buscando aquilo que é eterno. Vemos que então essa renúncia aqui que nos chama é sobre ser imitador de Cristo. Então sermos imitadores de Cristo e assim então recebermos a recompensa. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então somos chamados a ser imitadores de Deus, imitadores de Jesus, que é o nosso exemplo, pois ele veio em figura humana, não se corrompeu ao pecado, mesmo sendo tentado, e se manteve fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. Então é isso que somos chamados, a viver o evangelho de renúncia, então renunciando aos desejos da carne, às nossas ambições próprias e vivendo para Cristo, para Deus, aquilo que Ele espera de nós. Então essa renúncia aqui que somos chamados é sobre uma vida passageira, tudo aqui é passageiro, mas aquilo que estamos buscando é eterno, que é a vida ao lado de Cristo. Vemos então que se renunciamos os desejos da carne, ganhamos algo grandioso, que é a vida eterna ao lado de Cristo. Então, vemos que a renúncia ela pode ser difícil, mas com o trabalhar de Deus em nossa vida se torna mais fácil. Basta que a gente abra espaço para esse trabalhar. Então, essa foi a nossa temática de hoje. A gente volta então no próximo domingo com mais uma temática. Espero que Deus tenha falado aos vossos corações, que Deus abençoe a todos e muito obrigada a todos que estão assistindo os vídeos. Até o próximo domingo.